Tempo feliz de preparação para a Páscoa do Senhor, o tempo da Quaresma, a Igreja apresenta a campanha da fraternidade. E este ano vamos abordar a questão da educação. Tem como tema Fraternidade e Educação e lema Fala com sabedoria, ensina com amor. A campanha da fraternidade, ela sempre está dentro desse contexto quaresmal, porque ela quer ser uma conversão comunitária e uma forma bem concreta que expresse nossa comunhão e solidariedade com os irmãos e irmãs que vivem em situações difíceis. Educar é um ato eminentemente humano, quer dizer, é um ato acima de tudo humano. Daí a gente quer fazer para vocês uma pergunta inicial nesta apresentação. Que educação você recebeu na família, na escola, na igreja, na comunidade? Porque daqui a pouco eu vou falar, mas vou logo adiantando. A campanha da fraternidade deste ano não vai tratar da educação simplesmente como educação em sala de aula. Educação, no sentido mais amplo, é a proposta da campanha da fraternidade deste ano. Daí é bom a gente se perguntar, que educação eu recebi? Porque antes de você ir à escola, você já recebeu muitas instruções, você já recebeu muita educação. Por exemplo, quando você vai à escola, você já sabe falar. Na escola você vai aprender a ler, você vai aprender a escrever. Mas a falar, que é um pouquinho mais difícil do que ler e escrever, você aprende na família, você aprende com a pessoa que é responsável, você aprende na comunidade, você aprende na convivência humana. Então é bom a gente fazer uma breve parada nesse início de apresentação para você se perguntar. E se vocês estão escutando este vídeo em grupo, então faça uma parada e pergunte e converse entre si sobre essas questões, né? Que educação eu recebi na minha família, que educação eu recebi na escola e que educação eu recebo se eu participo da igreja, da comunidade. Educar é um ato eminentemente humano, quer dizer, acima de tudo é humano, mas também é uma ação divina. E nós temos como referência de educador Jesus de Nazaré. Ele, ao se encarnar em nossa humanidade, ele passou 30 anos em uma vida bem oculta em Nazaré, nessa atitude de ser educado no ambiente familiar, por Maria, por José, mas também pela vizinhança e pelos parentes. Não é por acaso que ele era conhecido como filho do carpinteiro. Ele também teve um processo educacional em relação ao mundo do trabalho. E é uma atitude divina. Jesus de Nazaré, de fato, ele assume a condição de mestre. Vocês devem lembrar, no João 13, no quarto evangelho, que ele vai dizer: vocês dizem que eu sou mestre e Senhor, e de fato eu sou mestre. Ele assume essa condição de mestre porque ele sabe que educar é uma atitude divina. Educar tem essa missão de erguer pessoas que estão caídas e encurvadas. A informação e a formação pode erguer pessoas e pode erguer uma sociedade decaída, desvalorizada. A educação como um ato humano, ela é capaz de mudar as pessoas e transformar a realidade da sociedade. Pois dizem que a pessoa age de acordo com a informação que temos. A pessoa age de acordo com a informação e com a formação que tem. Daí, às vezes, a educação é tão pouco valorizada, porque os sistemas preferem pessoas infantilizadas, porque são mais fáceis de serem controladas, de serem manipuladas. Daí, a igreja está dando esta oportunidade para a gente refletir, como de fato anda os processos educacionais do povo brasileiro. Quando falamos em educação, não falamos só em tempo de sala de aula.
estamos falando de toda a experiência que a pessoa vive em sua vida. Então não podemos agora limitar a educação como simplesmente um banco escolar, uma sala de aula, um professor com alunos. A educação, ela vai para além das paredes de uma sala de aula. A educação é num sentido amplo. Quando a gente pensa em educação, não como simplesmente para passar, digamos, no Enem, para passar no vestibular, mas a educação como ferramenta necessária para ajudar a pessoa a viver melhor e a viver com dignidade. Uma educação que prepara a pessoa para a vida. O objetivo, da campanha da Fraternidade 2022, ela quer promover diálogos a partir da realidade educativa do Brasil, à luz da fé cristã, propondo caminhos em favor do humanismo integral e solidário. Então esse é o objetivo da campanha da Fraternidade deste ano. Quer dizer, é dar uma olhada nos processos educacionais do Brasil, mas à luz da fé cristã, nesse sentido de promover, de propor caminhos em favor de uma humanização, mais integral e mais solidária. Educar é também criar laços de fraternidade, de solidariedade e compaixão. Então, a educação cristã, digamos assim, falando, ela vai primar por essas 3 dimensões. Preparar o ser humano, a pessoa humana, para ser fraterna, ter a capacidade de viver em comunidade. Daí, para viver em comunidade, estima-se que a pessoa tenha aptidão para viver a solidariedade, movido pelos laços da compaixão. Então, educar para a vida, além de transmissão de códigos linguísticos ou matemáticos, tem essa missão de tornar as pessoas mais fraternas, mais solidárias e mais compassivas. A campanha da fraternidade nos recorda que educar não é um ato isolado. É preciso uma aldeia inteira para se educar uma criança. Esse é um provérbio africano. Então, educar, a gente não pode dizer que eu recebi uma sólida educação só porque eu frequentei uma escola, só porque eu frequentei uma universidade, uma faculdade. A educação, ela é ampla. Ela está em conexão com a família, ela está em conexão com a sociedade, na sociedade organizada, nas igrejas, associações, grupos, grêmios e assim por diante. Então, educar vai para além das paredes de uma sala de aula, para além de um contato com um professor, por melhor que seja ele, por mais preparado que seja, ele precisa da família, ele precisa dos responsáveis para assim poder acompanhar o processo educacional, digamos, de uma criança. No processo da educação, se faz necessária a dimensão da escuta. Escutar aquelas pessoas que frequentam nossas unidades, nossas comunidades, nossas igrejas, que estão em nossos territórios, que frequentam nossos grupos, mas às vezes nunca lhe damos a possibilidade de se expressarem, que normalmente entram mudas e saem caladas. Então, educar, nesse processo educacional, a campanha da fraternidade nos dá essa sugestão. Escutem aqueles e aquelas que frequentam os ambientes de vocês, na comunidade, na igreja, nas nossas organizações, por mínimas e pequenas que sejam espaço da escuta e do diálogo. Também nesse processo é preciso fazer o discernimento. Então aqui essa apresentação foi feita ontem para o ambiente de trabalho, que é uma obra que foi iniciada pelo São João Calabria. Daí a gente colocou aqui esse exemplo, mas pode ser uma outra busca, um outro caminho espiritual. Então, inspirados pela espiritualidade calabriana, como discípulos missionários de Jesus, podemos e devemos oferecer a cada ser humano um
itinerário, um caminho de vida e crescimento pessoal. Então é missão nossa discernir, né? E se perguntar, né? O meu modo de viver pessoal, o nosso modo de viver comunitário, ele apresenta um itinerário, um caminho, como proposta de vida melhor e de crescimento pessoal para as pessoas? A gente vai desembocar agora, finalmente, na dimensão do agir. Agir é o processo da ação, que não fica simplesmente na palavra, mas põe a mão na massa. Quer dizer, é preciso sair da cabeça, passar pelo coração e depois desembocar nessa longa travessia que é a ação, né? Passar para as mãos. Se você está escutando esse vídeo pessoalmente ou em comunidade, é bom agora vocês se perguntarem o que nós podemos fazer, de pequeno mesmo, para que de fato os objetivos da campanha da fraternidade se concretizem durante este ano em nossas vidas, na vida comunitária ou na vida eclesial. E para finalizar esse momento de prévia apresentação da campanha da Fraternidade 2022, a nossa oração. Pai Santo, nesse tempo favorável de conversão e compromisso, dá-nos a graça de sermos educados pela palavra que liberta e salva. Livra-nos da influência negativa de uma cultura em que a educação não é assumida como um ato de amor aos irmãos e de esperança no ser humano. Renovai-nos com a vossa graça para vencermos o medo, o desânimo e o cansaço. Ajuda-nos a promover uma educação integral, fraterna e solidária. Fortalecei-nos para que sejamos corajosos na missão de educar para a vida plena em família, em comunidades eclesiais missionárias, nas escolas, nas universidades e em todos os ambientes. Ensina-nos a falar com sabedoria e educar com amor. Fazei com que a Virgem Maria, Mãe Educadora, com a sabedoria dos pequenos e pobres, nos ajude a educar e servir com a pedagogia do diálogo, da solidariedade e da paz. Por Jesus, vosso Filho amado, no Espírito, Senhor que dá vida. Amém.